Botar nosso tema aqui no nosso quadro para nós remirmos o nosso tempo e vocês vão entender ao longo da lição por que nós colocamos essas três palavras: profeta, pastor e ovelha. Profeta, pastor e ovelha. E é uma lição maravilhosa e eu espero que vocês entendam, espero que vocês acompanhem com atenção. Bom, essa lição é a parte 4 de um assunto que nós começamos há um tempo atrás, agora, que foi, é como se fosse um bloco que a gente colocou aqui no meio desta grande e longa série que nós temos feito a respeito da terceira vinda. Vocês têm acompanhado, têm visto isso aí. Mas aí no meio, agora por último, nós tivemos algumas lições, eu até coloquei na tela para vocês verem, que esta aqui faz parte dessas lições. Eu dei uma pausa no último programa e vou ter que voltar lá, porque tem coisa boa lá, viu? Teve um impacto bom aí, um resultado bom, então nós vamos dar mais uma olhada. Veja lá, então, se você quer entender esse assunto da noite, que nós vamos falar hoje à noite, você pegue estes 4 programas, incluindo o de hoje, que eu coloquei, está aqui na tela. O primeiro que eu fiz ali, deste bloco separado, eu coloquei o título, A Terceira Guerra Mundial, mas acabamos não falando sobre este tema. Deveria ter sido os 7 arcanjos, os 7 chefes de anjos, né? Anjos superiores aos demais, não é? Com responsabilidade maior do que os demais. Os 7 arcanjos. Foi o primeiro, que eu chamei de a Terceira Guerra Mundial. Depois eu fiz um num sábado chamado A Voz de Arcanjo. Depois foi feito um numa terça-feira chamada O Julgamento dos Santos Vivos e Mortos. E daí na última terça-feira eu parei, voltei a falar dos outros assuntos e nesta noite quero voltar a falar sobre este assunto que nós falamos no número 1 ali, número 2, número 3 e nesta noite número 4, profeta, pastor e ovelha. Olha, eu vou falar um negócio para vocês aqui, viu? Olha, por muitos e muitos anos, eu tentava entender o que era esta cena que nós vamos ver nesta noite. E se você for impactado, como eu fui impactado com esta lição, e eu espero que Deus me ajude a passar para vocês de uma maneira fácil de entender, de uma maneira simples, de uma maneira fácil de entender. Agora, antes de você criticar e antes de você querer tirar suas próprias conclusões, porque eu já estou advertindo que é um assunto, é gelo fino aqui que nós vamos caminhar. Mas eu peço que você pelo menos ouça, pelo menos o que o profeta disse, as palavras dele, que eu vou colocar na tela aqui, você preste bem atenção no que ele vai dizer, tá? Porque a voz do profeta, ela é indubitável, ela é indiscutível, né? A nossa voz poderia ser questionada, mas não a voz do profeta. E olha que coisa interessante que nós vamos ver nesta noite. O nosso tema está exclusivamente em Apocalipse capítulo 5. Agora, alguém fez um comentário depois que eu fiz este pequeno bloco, eu não lembro quem era, e ele disse, mas espera aí, irmão Neville, irmão Billy, quer dizer então que Apocalipse 5, onde fala do livro sendo tomado, etc., é depois do rapto? Alguém fez essa pergunta para mim. Excelente pergunta. Mas como? Porque o profeta diz aqui, nas séries Apocalipse 4 e 5, que a partir do quarto capítulo ali, capítulo 4 já é o rapto e é a cena no céu. 4 e 5 é a cena no céu depois do rapto. Depois do rapto. Mas como que pode? Porque está falando de um livro ali, está falando de um cordeiro de 7 pontas, e uma voz perguntando quem era digno de abrir, e etc. e tal. Muito bem, alguém fez essa pergunta para mim. Agora, muitas vezes você se enrola, eu me enrolo, nós nos enrolamos, simplesmente por falta de parar para pensar naquilo que a Bíblia diz, naquilo que o profeta diz. É só parar para pensar. Veja bem, todas as 7 eras passadas não tiveram a oportunidade de ouvir o desvelar dos 7 selos. Opa, não é verdade? Estou falando alguma bobagem? Não estou falando bobagem. A primeira era, Paulo disse, era um mistério. Não foi aberto para eles. E eles dormiram esperando que aquilo fosse mostrado para eles. A segunda era, mesma coisa. A terceira, a quarta, a quinta, a sexta. E quando chega na 7ª era, apenas os que estavam no finalzinho dela vivos tiveram a chance de ouvir o que eram os 7 selos. Mas e os demais? E a revelação de Jesus Cristo para os demais que dormiram crendo em Jesus Cristo, parcialmente de acordo com o que Deus havia lhes entregue no seu dia? Como que vai ficar eles? Eles também precisam receber isto. Eles também precisam
a ter este conhecimento, esta revelação de Jesus Cristo em plenitude. Para pensar. Deus não é mágico. Não, Deus não é mágico, Deus é justo. Deus não simplesmente pode passar o pano e falar, não, mas vocês não tinham luz, entra para cá. Não. Tem que passar por um processo eles também, em um determinado momento. Eles vão ter que passar por um processo. Então, antes de você ser acelerado demais e tirar suas conclusões, era só parar para pensar. Pare para pensar. Nós, aqui, só um pouquinho de gente, só um remanescentezinho aqui, teve oportunidade, e mesmo no meio desse povo aí, bem poucos que captaram. Uma minoria, uma mixaria. Captaram o que os 7 selos disseram para esses vivos. Pois é, só que a mesma coisa que é mostrada para nós tem que ser feito conhecida para aqueles que estão lá do outro lado. Aí eu falei aqui, falando sobre a voz que ressuscita, aí eu falei das 7 vozes, que chamam os 7 grupos, e aí o desespero toma conta das pessoas. Meu Deus! Blasfêmia, não é? E etc e tal. Irmão, para começo de conversa, não tem nenhum santo morto. Estão tudo vivo, tão vivo quanto eu e você estamos aqui. Não é? Quando se diz que os santos serão ressuscitados, eles já estão vivos. Simplesmente serão revestidos de um corpo mais glorioso, o corpo glorificado. Eles estão vivos. O profeta chegou lá e falou, estava todo mundo vivo, não tem ninguém morto lá. Então, quando nós vemos esse processo acontecendo, oh, meu Deus, e tal, e é uma blasfêmia, porque etc e tal, eles já estão vivos, não é? Só entrarão em um grau maior de glória, que é um corpo glorificado, para poder voltar à Terra depois dos 3 anos e meio. É simples demais. Agora, voltando aqui ao que eu disse para vocês. Você parou para pensar? Pois é, o grupo de Paulo não ouviu os 7 selos revelados. Não. Em forma de mistério foi ouvido sim, mas não foi em forma plena, não é? Não foi em forma plena, em forma de mistério. A segunda era, não ouviu. Não. Não adianta dizer para mim que ouviu, que não ouviu, não. Mas nos dias da voz do 7º anjo, todo o mistério de Deus será revelado. Não era nos dias da voz do 1º, nem do 2º, nem do 3º, nem do 4º, nem do 5º, nem do 6º, mas nos dias da voz do 7º. Pois é, mas como que fica? Eles têm que ouvir. Em algum tempo, eles vão ter que ouvir esta grande revelação. Bom, para dar uma pequena volta aqui no nosso tema, pode ver aqui, ó, em Apocalipse 4, aqui é o rapto. Quando João é convidado para subir ao céu. E quando ele sobe ao céu, a primeira coisa que ele vê, um trono. É um trono de julgamento. E eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. E aqui mostra a cena de como era o céu. No capítulo 5, descreve o que acontece lá. Quando ele sobe e olha aquele trono, ele vê algo acontecendo. Sabe o que ele vê lá? Isso é depois do rapto, viu? Não vai se assustando, não. Isso é depois do rapto. O que ele vê lá? Alguém pegando o livro e abrindo o livro. Só que as características desse cordeiro, a forma em que o cordeiro se encontrava, ali disse para nós que era na forma de 7 espíritos. Na forma de um cordeiro tendo 7 chifres, 7 olhos, 7 espíritos. A maneira que aquilo sucede ali em Apocalipse 5 é através de 7 espíritos, através de 7 olhos. Vá pensando aí. Antes, olha, vamos com calma aí, viu? Vamos com calma. Bom, então eu mostrei para vocês Apocalipse 4. Ele sobe no céu. Isso aqui o profeta diz, já é o rapto. João já está subindo ao céu. E o que ele vê? Ele vê um trono. E é juízo, é julgamento. E aí eu até falei, o julgamento dos santos, como é que isto aconteceria. Mas nesta noite vai ser especial. Eu não sabia que tinha tanta matéria sobre isso. E eu estou aqui estupefato. Falei, meu Deus, coisas que eu sempre quis aprender, sempre quis saber, está ficando muito claro para nós. Então ele sobe no céu e ele vê o trono, e no capítulo 5 mostra uma cena que acontece lá. Vamos dar uma olhada então. Em Apocalipse 5, no verso 1, que é a continuação ali do que ele estava vendo, diz assim, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Agora volta aqui. Volta aqui. Olha que coisa interessante. Isso aqui é no céu. Isso aqui não é na Terra. Apocalipse 10 é o que aconteceu na Terra. É o livro sendo aberto aqui na Terra. Mas agora tem uma cena lá no céu, e ele olha lá no céu o livro fechado. O livro estava fechado. Mas fechado para quem? Não é? É isso que nós vamos dar uma olhada. Tinha um grupo lá em cima,
ou grupos lá em cima, e ele vê toda aquela cena, desde quando estava fechado, e uma voz pergunta quem era digno, etc. E aparece um cordeiro de 7 pontas. Olha que interessante. Não era, o profeta disse ali, não era um animal literal, era um símbolo que representava algo. Mas esse algo tem 7 espíritos, tem 7 olhos. As 7 pontas representam as 7 eras da igreja, os grupos das 7 eras da igreja, aguardando. Porque eles não ouviram até um dado momento. E é isso que nós vamos ver nesta noite. Muito interessante, não é? Vamos lá então. No céu. Vamos lá então. Agora aqui o profeta falando dessa cena. Olha que coisa. No primeiro selo, olha, material, hein? Material bom. João virando-se, ele viu um cordeiro saindo. Parece que ele estava ensanguentado e cortado e ferido, havia sido imolado. E ele disse que um cordeiro havia sido imolado e claro que ainda estava ensanguentado. Se você cortar o cordeiro e o matar da maneira que aquele cordeiro foi, estaria mesmo. Foi picado em pedaços numa cruz, lanças ao seu lado, pregos nas mãos e pés e espinhos sobre sua testa. Ele estava numa condição terrível. E esse cordeiro vem adiante e foi até ele que estava sentado no trono, que detinha a completa escritura de redenção. E o cordeiro vai e toma o livro da mão daquele que se assentava no trono e foi tomado e abriu os selos e abriu o livro. Ele está falando de Apocalipse 5. Então descobrimos quando aquilo aconteceu, nós descobrimos que deve ter algo grande que aconteceu, onde? Na terra ou no céu? No céu. Pois os anciãos e os 24 anciãos e as criaturas e tudo no céu começaram a bradar, digno. E aqui vemos os anjos e derramaram as taças das orações dos santos debaixo do altar, não os santos aqui na terra. Os santos debaixo do altar clamaram, tu és digno, ó Cordeiro, pois tu tens nos redimido, e agora tu tens nos feito reis e sacerdotes, e nós reinaremos na terra. Ó que coisa! E assim foi quando ele abriu aquele livro. Olha que interessante. Esta cena é no céu, não é na terra. E o profeta disse, Apocalipse 4 é o rapto. Quando João sobe, o que ele vê lá em cima? Esta cena que nós estamos mostrando aqui. Um livro selado e sendo aberto. Mas para quem que estava sendo aberto? Não é? João já havia passado aqui na terra. Não é? Nessa altura, aqui para o remanescente, já tinha acontecido. Mas e o grupo lá de cima? Não é? Veja que coisa interessante. Vamos com calma. E ali o profeta diz, os santos debaixo do altar. Então ali, agora, nós vamos dar uma olhada nesses símbolos, porque aqui não é literal. Quando fala de anciãos, quando fala quando fala dos 24 anciãos, quando fala das 4 criaturas viventes, não é literal. E o profeta revela isso para nós de uma maneira muito simples. Representa grupos de pessoas. E nós vamos ver isso aí no na nossa pequena lição, não é? Muito interessante. Bom, vamos continuar aqui. Eu quero mostrar algo para vocês. Muito impressionante. Primeiro, abram suas Bíblias em Apocalipse 5 e eu quero dizer algo muito importante para você, meu querido ouvinte, nesta noite. Meu irmão, minha irmã, a sua tradução na Bíblia em português está incorreta de uma maneira bem grosseira nesse capítulo 5. Eu peguei a Bíblia em inglês e eu estou mostrando para vocês a tradução da Bíblia em inglês. Vocês vão ver que é totalmente diferente do que está escrito aqui no capítulo 5. Tem 3 passagens aqui super importantes que na Bíblia em inglês está muito mais claro, muito mais evidente. Então eu quero que você anote, eu sublinhei para você. Bom, vamos lá então. Vamos ler aqui a parte inteira e já falo para vocês o que foi mudado. Olha lá. Ó. E olhei, esse que abre o livro, vamos ver a forma em que ele se encontrava. Não era ainda, aqui não era Jesus literal. Porque olha aqui, ó, dá uma olhada aqui para mim, meus queridos ouvintes. Quando o livro foi aberto para os vivos aqui embaixo, não foi Jesus literal que abriu, mas foi um mensageiro. Cristo naquele mensageiro trazendo a palavra para nós. Não é? Então, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, essa era a característica do cordeiro. Qual? 7 pontas, 7 olhos, 7 Espíritos de Deus. E esses são os 7 mensageiros. Nesse ponto aqui, nessa ocasião, quem estava pegando o livro é claro que era o cordeiro, mas em que forma que ele estava?
Qual era a forma que ele estava? Era o Cordeiro, era Cristo. Mas em que forma que ele estava? Na forma da palavra em seus mensageiros. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos redimiste. Porque foste morto e com teu sangue nos redimiste. Na Bíblia em português diz, compraste para Deus, homens. Nos redimiste para Deus, homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Então aqui, esses que estão dizendo isso são homens. São pessoas que estão dizendo isso. Quando eles viram isso acontecer lá em cima, eles disseram, quando eles viram essa cena desse livro sendo tomado, não é? Através desse cordeiro na forma de 7 espíritos, eles disseram, todos aqueles ali disseram: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos redimiste para Deus, homens de toda tribo e língua e povo e nação, pessoas, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e nós reinaremos sobre a terra. Em português, está dizendo assim, se você deve estar acompanhando na sua Bíblia, a diferença é a seguinte. Deixa eu achar para vocês aqui, que eu não coloquei no meu quadro. E cantava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens. Como se fosse outro grupo, homens, de toda a tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. No inglês não é isso que diz. No inglês está dizendo que eles estavam falando. Esses 24 anciãos e as 4 criaturas, elas estavam dizendo, este grupo estava dizendo, todo este grupo estava dizendo assim, cantavam, olha, e é um novo cântico. Olha, meu Deus do céu, irmão. Olha, a revelação que o grupo de Paulo teve no seu dia era uma determinada revelação, mas quando isso aconteceu, tiveram uma outra revelação, muito superior. Ah, meu Deus do céu, que Deus nos ajude. Todos os grupos, aqui a Bíblia está dizendo que eles cantaram um novo cântico, quer dizer, quando aquilo foi desvelado para eles, eles cantaram um outro cântico. Olha, na era de Lutero, por exemplo, se batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e como que ele vai saber que não é? Como que ele vai saber que não é? Vá pensando aí, irmão, vai colocando seus neurônios espirituais para pensar, não é? Às vezes é melhor pensar do que criticar, não é? Na era de Lutero, quando ele disse que os judeus deveriam ser perseguidos, etc. e tal, mas aqui, quando esse livro foi aberto para uma classe que estava lá em cima, um grupo enorme, e nós já vamos ver quem eles são, que é maravilhoso essa lição, cantaram um novo cântico, diferente. Opa, não é desse jeito que eu pensava, não. Isso aqui é muito maior do que eu imaginava. Cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos redimiste. Para Deus, homens de toda a tribo, olha, de toda a tribo, de toda a língua, de todo povo e de toda a nação. Então é gente de tudo quanto é tipo de país. É língua de todos os tipos de linguagem, todos os tipos de tribo, todos os tipos de povos, judeus, gentios, muçulmanos, etc. E eles estão tudo ali com esse novo cântico, esse monte de gente, e ainda dizem: e para o nosso Deus, nesse tempo, né, quando isso acontecer, nos fizeste reis e sacerdotes, e nós reinaremos sobre a terra. Então, você pode corrigir na sua Bíblia em inglês, não é? Vamos lá, então. Que maravilhoso, não é? Isso aqui é maravilhoso demais, meus amados. Eu espero que vocês vão gostar dessa lição. Vamos lá. Ouçam, que tipo de adoração foi? Os anciãos, as criaturas, tudo se prostrou diante dele. Vejam, assim, quando ele fez seu plano completo. Aí é hora de adorar. Olha aí, peraí, irmão. Vamos ver se nós estamos entendendo o que o profeta está dizendo. Vamos ver se nós estamos entendendo o que o profeta está dizendo. Nesse tempo, quando isso acontece, aí o seu plano completo é feito conhecido. Aí sim é hora de adorar. Agora, nós tivemos uma abertura aqui para os vivos,
para o remanescente da sétima era. E essa abertura tem estado acontecendo por mais de 50 anos. Mas aqui é um outro grupo de pessoas. E nós vamos ver que é um outro grupo de pessoas que não está na terra. É um grupo que está debaixo do altar. É hora de adorar agora. Vejam, e cantava um novo cântico dizendo, novo cântico, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos redimiste para Deus, homens de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e nós reinaremos sobre a terra. Ouçam aquelas almas redimidas bradando lá. Opa! Aquelas almas redimidas bradando. Está ficando mais claro quem é esse povo aí. E eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e as criaturas e os anciãos, e o número deles era de 10 milhares vezes 10 milhares, e milhares de milhares, tudo no céu, adorando este Cordeiro. No céu! Dizendo com uma grande voz, digno é o Cordeiro que foi imolado de receber poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Ouçam, e cada criatura, ouçam o que João fez. Também, olha, presta bem atenção nessa parte. Ouçam, agora João representa os que foram raptados. Aqui tinha os que foram raptados, representados por João, e lá tinha as 4 criaturas e os 24 anciãos que representam os santos que dormiram em Cristo. Ouçam, e cada criatura, ouçam o que João fez, e cada criatura que há no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar e tudo que neles há, me ouviram dizer, amém, glória, honra, poder e ações de graças sejam dadas a ele que está sentado no trono, aquele Cordeiro. Eles ouviram João. E tempo de adoração, amém? Como que eles fizeram? Aqui está a sua palavra, e eles todos a ouviram. Ele está falando do livro. Aqui está a sua palavra, que estava lá, que o Cordeiro pegou, e eles todos a ouviram. Mas quem são eles, na verdade? E as 4 criaturas disseram, amém. Você está certo, João. Continue a bradar e a louvar o que puder, o tanto que você puder. Olha que bonito, irmão. Tem 2 grupos ali. Um que foi raptado, e quando ele chega lá, ele encontra um outro grupo lá. E esse grupo, ele vê toda uma cena se abrindo. Algo se abrindo para eles que eles não conheciam, eles cantando um novo cântico que eles não conheciam antes. Vai prestando atenção aí. E olha que interessante, meus amados. Outra correção que deve ser feita na Bíblia em português. Esse capítulo está bem machucadinho na nossa Bíblia em português. Mas vamos lá, vamos ver se Deus nos ajuda aqui para nós. Olha a diferença que tá. Você pega aí no Apocalipse 5, verso 13, olha que diferente. Leia a minha versão primeiro, depois não precisa comparar agora, depois que terminar o programa, para nós não perdermos o raciocínio. Aqui, e toda criatura que há no céu e na terra, e debaixo da terra, e as que estão no mar, e tudo que neles há, me ouviram dizer. É João falando. Me ouviram dizer. Ações de graças, e honra, e glória, e poder sejam dado àquele que se assenta sobre o trono, e ao Cordeiro para todo sempre, sempre. E as 4 criaturas responderam, amém. E os 24 anciãos se prostraram e adoraram aquele que vive para todo sempre e sempre. Então, as 4 criaturas deram amém a João. Tá vendo uma comunicação entre João e este outro grupo que está do lado de lá. Ele está vendo toda a cena que está acontecendo com eles, e ele está se empolgando todo, e ainda eles respondem e dizem amém. Me lembra daquele salmo que eles falavam do lado de cá do portal, e do lado de lá respondia, eles foram entrando pelo portal, e um falava e outro respondia, não é? Lembra daquela cena? Muito bonito.